Então, no reinado de Acabe, o que aconteceu? Eles começaram a introduzir na religião verdadeira os cultos a Baal e a Zerá. Colocaram imagens por toda a cidade, primeiro lá de fora do templo, até que colocaram dentro do templo. Então os sacrifícios eram feitos a Deus e começaram a oferecer no altar vizinho sacrifícios a Baal. Foram introduzindo isso aos poucos, até que o povo se acostumou. E o povo mesmo começou a pedir aquilo, a desejar aquilo, a fazer aquilo também. Então é o perigo que acontece na igreja. O pecado entra e o povo vai se acostumando com o pecado, não combate. Principalmente o pecado chega através de pessoas famosas, de pessoas que têm aí poder financeiro, e a igreja aceita porque quer que aquela pessoa se converta. Às vezes traz aí status, fama para a igreja, né? E as pessoas aceitam, não combatem aquele pecado, não falam nada, não combatem. A liderança, por causa às vezes do bom dízimo ou por causa da fama da pessoa que traz outras pessoas, também não combate. E aí o pecado entra e fica, se instala ali. A resposta divina ao sincretismo. O texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo a oração de Elias, 1 de Reis 18:38, o profeta de Tisbe deu instrução ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 de Reis 18:40. Parece uma decisão muito radical, mas não foi. O remédio para extirpar o mal precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Deuteronômio 13, 12 a 18, 20, de 12 a 13. Então houve ali o quê? Um juízo sobre o pecado, sobre os profetas de Baal. Houve um juízo sobre aqueles que divulgavam, disseminavam a idolatria, o culto ao falso Deus. E essa era a ordem exatamente da palavra de Deus. Se o profeta diz que é profeta e leva o povo à idolatria, a se distanciar de Deus, então ele deve ser banido da igreja, deve ser banido do seu cargo, da sua função. Que lá a ordem é para realmente matar, para extirpar realmente, para destruir toda forma de idolatria e os seus representantes, os seus ensinadores, os seus divulgadores e todos os objetos de culto falso também deveriam ser destruídos. A igreja, pela mesma forma, a igreja não vai matar as pessoas que são idólatras, não vai perseguir ninguém porque praticam pecado, mas a igreja luta contra Satanás, seus demônios, luta contra o pecado e não contra pessoas. Então a igreja vai combater isso através do quê? Da pregação da palavra de Deus. Conclusão: o desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal. Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda adoração. Foi decisivo para fazer retroceder o coração do povo, até então dividido. Mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os dons advindos de vários cultos falsos, alguns deles travestidos de piedade cristã. Assim como Elias, uma igreja triunfante deve levantar sua voz a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. Então devemos estimular a verdadeira adoração. Então em nossos cultos deve haver sempre a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e deve haver também a manifestação de Deus. Devemos buscar essas manifestações de Deus, as verdadeiras manifestações de Deus. Então em nossos cultos deve ter cura, deve ter libertação, deve ter batismo com o Espírito Santo. Então tem que haver aí a manifestação de Deus, porque Deus responde ao culto legítimo. Agora devemos fazer então um culto de adoração a Deus, e não apenas um culto de louvor, como nós temos hoje, que a maioria dos cultos são ocupados só com música. 70% dos cultos aí são ocupados só por música e de louvor. O povo não é levado a adorar a Deus. O culto deve ter o horário para tudo.
E não fazemos um culto aí onde o louvor atinge 70% do culto. Então o culto tem que ser bem direcionado, bem conduzido, de acordo com a palavra de Deus. Então deve haver aí pregação, ensino, deve haver a parte de adoração, deve haver aí a parte também onde é ministrado às pessoas os sinais, prodígios, maravilhas de Deus. É preciso ter espaço para Deus no culto que é dedicado a Deus. Daqui a pouquinho traremos então o questionário da nossa lição, que você encontra toda quinta-feira à noite em nosso site. Nós queremos comunicar a você que nos assiste, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, ministrando sobre a escola bíblica dominical, ou ministrando aí batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, ou aí sobre família, sobre missões. Então você escolhe um assunto, nos convida, estaremos aí. Nós não cobramos nada, podemos ficar aí na casa do pastor, não tem problema. Então você nos convide, estaremos aí com você. O que nós desejamos é apenas contribuir com a obra de Deus. Se você deseja, está aí o nosso telefone, nosso endereço, aí nosso e-mail. Então entre em contato conosco, estaremos aí. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja aí, a partir de agora, se voltar à verdadeira adoração, se entregar totalmente, entregar sua vida nas mãos de Deus, realmente, faça isso agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos para essas vidas que se chegam a Ti agora. A Christenei conchai neuroforlen, hamesti halut contare mediasei. Pai querido, em nome de Jesus, capacita, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti agora para fazer a Tua obra. Pai querido, aqueles que agora se arrependem de seus pecados e agora estão diante de Ti pedindo perdão, ó Senhor, recebe-os por filhos, escreve os seus nomes no livro da vida. Deus poderoso, trabalha poderosamente nessas vidas, Senhor. Capacita-os para fazer a Tua obra, para ganharem almas para Ti. Senhor, aqueles que agora resolvem ser legítimos adoradores, entregarem totalmente as suas vidas a Ti. Ó Senhor, vem, Senhor, recebendo essas vidas agora como instrumentos na Tua obra. Usa poderosamente, nós te pedimos, capacita-os com dons espirituais, faz maravilhas, Senhor, através dessas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do nosso texto áudio, então, primeiro aí para completar. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. 1 de Reis 18, 21. Dentro da nossa verdade prática, número 2, para completar. O confronto entre Elias e os profetas de Baal marcou definitivamente a separação entre a verdadeira e a falsa adoração em Israel. Dentro do nosso comentário aí, na nossa introdução. Número 3. Qual o significado do confronto de Elias com os profetas de Baal? Significou a continuidade da existência de Israel como um povo a quem Deus havia escolhido para cumprir o seu propósito salvífico com a humanidade. Parte 1, confrontando os falsos deuses. Pergunta número 4, por que Baal causava tanto fascínio no mundo cananeu e também em Israel? E por que os profetas levantaram suas vozes em protesto contra essa divindade pagã? Então, Baal era uma divindade cananeia. A palavra Baal significa proprietário, marido ou senhor. A divindade pagã exercia controle e posse não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Os profetas estavam conscientes de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus. Número 5. Como é identificada a falsa divindade Azerá e por que da resistência profética do culto a essa divindade falsa? Então, a crença cananeia dizia que El seria o deus principal, isto é, o pai dos outros deuses, e Azerá era a deusa mãe. O texto bíblico de 1 de Reis 18, 17 a 19 faz referência a essas duas divindades. A palavra poste-ídolo nesse texto é a tradução do termo hebraico Acera ou Azerá e mantém o significado de bosque para adoração de ídolos. Azerá, conhecida também como Astarote ou Astarte, era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal e também da colheita. No texto bíblico observamos que ela exerceu uma influência grandemente negativa entre o povo de Deus. Juízes 2:13, 3:7, 1 de Reis 11:33. Parte 2. Confrontando os falsos profetas. Número 6. Nenhum homem de Deus, nem tampouco a igreja, podem ficar comprometidos com qualquer esquema religioso ou político.
Se assim o fizerem, perdem suas vozes proféticas. 1 de Reis 22, 13 e 14. Como profetizavam os profetas de Baal? Então, nenhum sistema é profético, nenhum profeta pertence ao sistema. 1 de Reis 18, 19. Os profetas de Baal eram de fato profetas, mas comiam da mesa de Jezabel. Eram profetas, mas possuíam seus ministérios alugados para Acabe e sua esposa. Eles profetizavam o que o rei queria ouvir, pois faziam parte do sistema estatal do governo. Número 7. Acabe e sua esposa Jezabel haviam institucionalizado a idolatria no reino do norte. Complete. Baal e Azerá não eram apenas os deuses principais, mas também os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação, de norte a sul e de leste a oeste. Dessa forma, para manter a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado por diversas vezes destaca esse fato. Veja 1 de Reis 18, 19. E Elias pôs isso em evidência na presença do povo. 1 de Reis 18, 22. Não havia verdade, autenticidade e tampouco qualidade no falso culto, mas apenas quantidade. Parte 3, confrontando a falsa adoração. Pergunta número 8. Em que a falsa adoração a Baal imitava a verdadeira adoração a Deus feita pelos hebreus? Então, o relato do capítulo 18 de 1 de Reis revela que a adoração a Baal possuía rituais que tinham certa semelhança com o ritual hebreu. Usava o altar, havia música, danças e também havia sacrifícios. Pergunta número 9. Qual tipo de teste Elias faria para revelar o verdadeiro Deus e o que as falsas religiões tentam fazer para produzir o fogo de Deus? Então, apesar de suas crenças e rituais, Baal jamais conseguiria produzir fogo. 1 de Reis 18, 24. O teste seria, portanto, a produção de fogo. Observamos que os profetas de Baal ficaram grande parte do dia tentando produzir fogo e não conseguiram. 1 de Reis 18, 26 a 29. Uma das marcas do culto falso é exatamente a tentativa de copiar ou reproduzir o verdadeiro. Encontramos ainda hoje dezenas de religiões e seitas tentando produzir fogo santo e não logram qualquer êxito. Somente o verdadeiro culto a Deus faz descer fogo do céu. 1 de Reis 18, 38. Número 10. A adoração verdadeira se diferencia da falsa em vários aspectos. No que a falsa adoração se diferencia da verdadeira? 1 de Reis 18. Em primeiro lugar, a adoração verdadeira firma-se na revelação de Deus na história. 1 de Reis 18, 36. Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas reais, assim como foram reais as ações de Deus em suas vidas. Em segundo lugar, verdadeira adoração distingue-se também pela participação do adorador no culto. Elias disse, e que eu sou teu servo. 1 de Reis 18, 36. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. João 4, 24. Israel havia sido uma nação escolhida pelo Senhor. Êxodo 19, 5. Elias invocou como servo pertencente a esse povo os direitos da aliança. Em terceiro lugar, ela diferencia-se pela palavra de Deus, que é um instrumento usado para concretizar os planos e propósitos de Deus. 1 de Reis 18, 36. Parte 4. Confrontando o sincretismo religioso estatal. Número 11. Como o dicionário da língua portuguesa de Aurélio define o vocábulo sincretismo. Como era o sincretismo religioso de Israel? Então, como a fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Essa definição ajusta-se bem ao culto judeu no Reino do Norte durante o governo de Acabe. A adoração verdadeira havia se misturado com a falsa e o resultado não podia ser mais desastroso. Esse problema da mistura do culto hebreu com outras crenças foi uma ameaça bem presente ao longo da história de Israel. Êxodo 12, 38, Neemias 13, 3. O sincretismo religioso foi uma ameaça, ainda o é e sempre o será. A fé bíblica não pode se misturar com outras crenças. Número 12. Qual a resposta divina ao sincretismo religioso de Israel? Então, o texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo à oração de Elias, 1 de Reis 18, 38, o profeta de Tisbe deu instrução ao povo, lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. 1 de Reis 18, 40. Parece uma decisão muito radical, mas não foi. O remédio para extirpar o mal precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Deuteronômio 13, de 12 a 18 e 20, de 12 a 13. Agora a nossa conclusão, número 13, para completar. O desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal.
Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda adoração. Foi decisivo para fazer retroceder o coração do povo até então dividido. Mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os dons advindos de vários cultos falsos, alguns deles travestidos da piedade cristã. Assim como Elias, uma igreja triunfante deve levantar sua voz a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. Glória a Deus, aleluia.